Então, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades que nós vamos desenvolver esses dias que eu estarei na Bahia. Ai, como eu gosto da Bahia! Então, agora voltando às atividades presenciais, né? Porque desde quando eu voltei do Egito, nós voltamos do Egito, nós entramos já aí no confinamento, então não fiz mais nenhuma prática presencial. E estou voltando agora, né, para fazer essa prática presencial em Feira de Santana e depois em Salvador, ok? E esse áudio eu vou gravar para explicar o que a gente vai fazer ali. Então, vou falar um pouco do trabalho sobre a questão do feminino, tá? Mas eu vou falar rapidamente, mas também quando a gente fala dessa questão do feminino, as pessoas confundem, né? Sei lá, com feminismo. E pode ser um tema que as mulheres pensam, podem pensar, né, que seja essa questão do feminino ou do feminismo, né? Mas não é. Existe uma questão muito forte. Quando eu fui para o Egito esse ano e quando eu entrava em contato com os mestres para poder saber realmente o que iríamos fazer ali, e sempre mostravam o desequilíbrio que se encontra o planeta hoje, né? Desequilíbrio de energias, tá? Não estou falando de gênero. Energia, você tem essas duas energias, né? Então, você é mulher, tem energia masculina e feminina. Você é o homem, tem energia masculina e feminina. Independente da tua opção sexual, do seu gênero, eu não tô falando de nada disso, tá? E esses dois polos dessa energia devem estar equilibrados aqui dentro da gente. E eu, alguns anos atrás, participei de alguns trabalhos do sagrado feminino, né, de práticas, e então eu observei muita coisa e eu pude entender muito sobre mim e sobre a minha questão do masculino e a questão que veio lá do meu pai, e eu não sabia que eu sentia aquilo. Então eu entrei numa prática, e nessa prática eu pude observar como eu tinha registro de muita raiva do masculino, sentia muito ódio, mas eu não tinha consciência disso, não é? Essa prática eu fui fazer uma prática xamânica com duas amigas, e eu resolvi fazer essa prática porque eu desenvolvi um problema de útero, que eu já falei pra vocês, né? Porque eu tive que fazer cirurgia. Então eu quis saber o que estava acontecendo, por que eu gerei aqueles miomas no meu útero. Então eu comecei a buscar muito sobre isso. Bom, eu fui parar em muitas coisas, né? Maria Madalena, Isis, então eu não vou nem falar sobre tudo isso aqui, é muita coisa. Mas eu sou apaixonada por isso, né? E então eu percebi que existe um ódio, não só percebi naquele momento onde eu extravasei toda a minha ira, meu ódio, sabe? Que eu sentia do masculino e eu não tinha consciência, mas depois com os grupos que elas trabalhavam, eu comecei a facilitar esses grupos, e facilitar não, organizar encontros, enfim, finais de semana, e eu observei que a grande maioria da mulher tem esse registro aí dentro de si, cada uma tem esse registro. E por quê? Então eu descobri por quê também, tá? Mas é uma longa conversa, né? Mas a gente tem aí esse registro do ódio do masculino e rejeita o masculino dentro de si e externaliza isso também e causa muito desequilíbrio. É uma longa conversa aqui, mas a gente acabou desequilibrando este campo, né? E a gente começou a não entender mais nada, porque a mulherada teve mesmo que sair, que trabalhar, que criar filho sozinha, que ser empresária e tudo isso, e começou a desenvolver uma energia muito masculina, muito forte. E eu não sabia que eu tinha essa energia tão forte em mim. Eu me achava muito feminina, sabe? Eu achava muito feminina, muito meiga, mas não era nada disso. Eu era uma cangaceira, né? Que depois eu percebi como eu não aceitava o masculino por vários motivos, e pela ancestralidade, pelos nossos registros, e a minha mãe também, que veio, né, da mãe dela, e a minha mãe falava, não aceita, você não tem que aceitar nada de homem nenhum, porque isso, porque seu marido é o seu trabalho, e tanta coisa, né, então eu tinha esse ódio, e um ódio também do meu pai, uma coisa muito interna, né, e foi muita cura pra mim isso, assim, nossa, muita cura mesmo. E aí
eu percebendo tudo isso, eu cheguei a vários fatores, situações, e eu perguntava, mas como que as pessoas que não têm essa possibilidade, não é, de passar por essas transformações que eu passei, por várias transformações, não é, muitas curas, e como que as pessoas vão perceber isso e vão passar por essas curas de forma rápida? E aí, porque eu vivo esses processos, eu sou muito intensa nas minhas coisas, né? Eu tenho que ir até, meu filho, olha, eu fiz foi coisa, viu? E aí veio a questão dessa ferramenta da mesa também, e outros trabalhos, não é, de códigos de ancoramento, para entender essa força que tem dentro da gente, tá? E a força feminina também, mas precisa se entender a força masculina dentro da gente, para equilibrar. E então, o que que acontece? Eu percebia em tudo, né, na questão de relacionamento, como eu lidava, sempre era aquela mulher que mandava, né? Controladora, eu fazia tudo, né? Eu faço tudo, gente. Até levanto parede, sou pedreira, pinto parede, troco pneu de carro. E isso tudo, não é que seja ruim saber fazer, né? Mas eu comecei a ver como eu estava acelerada nos processos e bloqueando tudo o que eu poderia receber do masculino. Então, o que eu poderia receber do masculino? Aí eu começava a atrair os meus relacionamentos um perfil, né? Um perfil de uma masculinidade também desequilibrada. Bom, compartilhando tudo isso, existe uma força muito grande dentro da gente, não é? E essa força requer equilíbrio. É o equilíbrio do masculino e do feminino, masculino e feminino. E não adianta, e o feminino é uma força que gera, não é? A gente gera uma vida dentro da gente, nós mulheres. A força criativa, a energia feminina, ela é criativa. E a energia masculina é a execução, é a força de execução, de fazer, de tudo, de fazer, de executar. Então, tem uma diferença aí, tá? Eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer, não é isso. Porque eu tinha muito ódio do masculino também, eu executava até uma parte, não é? E alguma parte que eu tinha que enraizar mesmo, estar aqui, executar e trazer a força do masculino para a execução, eu não conseguia. Não conseguia porque eu não fui criada com meu pai. Eu não vi muitos exemplos do meu pai, então eu não via ele executar. Ele viveu com a gente até quando eu tinha 11 anos. Então, é tudo isso que envolve, sabe? É muita coisa que eu aprendi. Isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas mais do que estar falando sobre, a gente quer fazer um trabalho de ancoramento, né, de você acessar essa força criativa, de você acessar este equilíbrio, né, e se centrar na sua força feminina. E então, através disso, a gente quer vamos fazer uma prática, né? A minha querida amiga Alicia Sanabria, que é psicóloga, terapeuta, era um monte de coisa, nem vou falar o que ela é, porque é tanta coisa. E ela faz um trabalho bonito nessa força, né? E sem contar na questão da mesa de estação radiônica, que no final eu vou ativar uma mesa para as mulheres do grupo. É um grupo limitado, né? A gente não pode abrir muito por conta do Covid e tal. Mas é uma prática de 3 horas e no final eu vou fazer um ancoramento, eu vou fazer uma ativação com a mesa de estação radiônica e com a energia de Isis, né? Ela é, nossa, se vou falar, é tanta coisa para compartilhar com vocês, mas é uma força atuante neste e vários projetos que nós realizamos aqui, tá? Então, em Feira de Santana será do dia 22, das 7 às 10 da noite, ok? Desculpa. Não, Feira de Santana... É isso, Feira de Santana será dia 22, isso mesmo. E em Salvador vai ser no dia 19. Salvador vai ser em Pituba. E Feira de Santana vai ser em Caililândia, se eu não me engano, né? É assim que fala? Bom, você pede lá as informações pro Lúcio e ele vai compartilhar com vocês informações e reserva a tua vaga. A gente não tem muitas, né? Não dá pra colocar muita gente, ok? Bom, é isso. E eu vou gravar um próximo áudio falando de outro trabalho, tá? A gente se vê lá. Um beijo.